Hoje nós estamos recebendo aqui na Outmob o Gregório Faleiro, diretor comercial da Antares Incorporadora, para a gente falar bastante sobre essa incorporadora, que já é bem tradicional, mas que está chegando agora recente em Goiânia, e também sobre o mais novo empreendimento deles aqui no setor marista. Gregório, prazer te receber aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Seu espaço cada vez mais disputado, né? E a gente teve a honra de ser convidado. Obrigado e quero apresentar a Antares hoje para esse pessoal que tá doido para saber dessa novidade aí. E é uma consultora bem tradicional aqui na região centro-oeste, atuou principalmente em Brasília, mas está chegando em Goiânia, é isso? Exatamente. Só que antes de falar da Antares, eu quero te dar um presente. Vamos Quem lá. chega presente na casa... eu gosto de Você receber. gosta? Ó, esse aqui é o kit Antares do corretor que não é broker. Eu sei que você é corretor e a Antares preparou um kit para corretores para estrear aí o Palazzo Murano. Caramba, rapaz, mas tem muita coisa aqui, hein? Isso aí é tudo que o corretor precisa para fazer uma venda. Tem até um guarda-chuva. Tem um guarda-chuva. Atendimento se começar a chover. Tem ele fazer aquela panfletagem. Bacana. Tem uma garrafinha de café. Tem um protetor solar, que é para o corretor se cuidar. Então, quem visita, né, como a Antares está visitando... Visitando não, a Antares está se mudando para cá. Achei legal esse aqui, ó. Essa é a nossa marca. A É nossa é um biscoito. É um biscoito, um snack aí da com Antares. a marca da Antares. Isso. Bem legal. Ó, eu não vou conseguir mostrar agora na entrevista, mas eu vou mostrar nos meus stories, vou tirar uma foto depois e postar para todo mundo. Obrigado. E como eu sei que você é um comunicador assim como eu vou ser jornalista, publicitário, eu te trouxe esse livro aqui, que é o Coisa de Rico. Esse é o antropólogo, o Michel, é conhecido como o antropólogo do luxo. O cara ficou 10 anos vivendo junto com pessoas do alto padrão, do luxo, né? A alta sociedade brasileira. E ele fez esse livro muito divertido, então o corretor que quer uma dica de leitura, que está vendendo alto padrão, cara, esse livro é maravilhoso. Eu trouxe esse exemplar para você. Obrigado. Tem uma dedicatória aqui, Felipe. Coisa de rico é ter amigos. Gostei da frase, muito boa. Quem tem amigo não precisa de muita coisa mais não. Ter amigo é melhor que ter dinheiro, Felipe. É verdade. Mas vamos lá, responde sobre a Antares então. 40 anos, Felipe, de empresa já. A Antares é uma consultora radicada no Distrito Federal, ali dentro de Brasília. Nós fizemos muita coisa, né? Tem construção nossa ali espalhada pelo entorno todinho ali. Se for contar as unidades ali, então, mais de 10.500 unidades entregues entre os verticais e os horizontais, né? E também tem ali um lastro muito grande do alto padrão, empreendimentos na orla. E a gente ficou ali esses 40 anos e viu em Goiânia a oportunidade, que é essa cidade maravilhosa, essa terra. Eu sou daqui, mas a Antares é de lá. E a gente veio agora com o Palazzo Murano, esse produto que eu pretendo mostrar para você aqui. Para quem já é mais antigo de mercado, já conhece o Gregório, ele tem 16 anos de mercado, Faço né, Gregório? 16 anos de mercado. Já tá... A gente brinca aqui que vendeu imóvel para Cora Coralina, lá em Goiás. Eu dei plantão com Elias Bufaisson. Quem não sabe quem foi Elias Bufaisson? Elias Bufaisson é o primeiro grande corretor aqui da nossa cidade. O cara que, como se diz assim, loteou Campininha, né? Só brincadeira. Só não brincadeira. É tão antigo assim não, mas 16 anos de mercado, você estava um pouco mais nos bastidores e agora... voltando mais para a linha de frente ali para o comercial. Isso, de forma bem rápida, eu comecei na carreira imobiliária vendendo aqueles produtos da Goldfarb, do grupo PDG, Minha Casa Minha Vida. E ali fiz carreira, aí fui gestor de empreendimento, gestor de imobiliária. E nos últimos 8 anos eu montei uma agência de marketing, e qual faz estratégia mercadológica, né? E aí, nos últimos 2 anos, a Antares, que era uma cliente, me convida para fazer a área comercial, direção comercial da empresa que chegou aqui em Goiânia. E como eu já tinha conhecimento de mercado, eu amo o produto que eu tô lá, né? E aí eu falei, agora, vou voltar. Aí tô de volta. Bacana. E me conta uma coisa, quais são os diferenciais da Antares? Quais são as marcas assim que o cliente, o corretor, quem tá vendo, fala, não, isso aqui é Antares, é um pilar dela. É engraçado falar sobre isso, Felipe, porque a Antares ela tem um diferencial de posicionamento muito interessante. Nós gostaríamos de antagonizar um pouco esse movimento das assinaturas, tá? Hoje a gente vê o mercado imobiliário muito necessitado de fazer empreendimentos onde grandes profissionais assinam grandes projetos. E não tem nada de errado nisso, isso é maravilhoso.
Porém, a Antares tem uma visão muito clara do que é o empreendimento imobiliário. Para nós, os pilares são planta, preço, localização. São as coisas que realmente fazem sentido quando a gente vai incorporar. Então, a Antares é uma empresa que ela tem muita... ela se regozija muito de ser essa empresa de 40 anos, de ter essa história. E a gente vendia e fazia imóveis de uma certa forma de alfaiataria, escolhendo os acabamentos o melhor que tinha no mercado, estudando a planta. A gente costuma usar lá o termo estressar a planta, que você olha uma planta, o arquiteto abre uma planta e a gente vai falando, por que aqui não faz assim? Por que assim não mexe assim? Por que essa planta não pode ter isso, né? Então, a nossa forma, o nosso posicionamento de marca, não é que nem a palavra correta seria antiquado, mas é tradicional. É muito voltado à alfaiataria, a fazer as coisas à mão, a fazer as coisas com mais esmero, sem muita preocupação no que o movimento do mercado diz que é a tendência. Hoje você vai ver os produtos da Antares aqui e você logo de cara você reconhece, você fala, nossa, isso aqui é diferente do que o mercado está tentando posicionar. Esse é a nossa verve. Eu fui conhecer o Palácio Murano, que é esse primeiro empreendimento da Antares aqui em Goiânia, e acho que isso fica bem claro, né? Para quem vai no decorado já consegue ver alguns diferenciais, tanto de planta quanto de acabamento, o preço também que a gente vai falar daqui a pouco sobre, mas que deixa bem clara essa assinatura da Antares no empreendimento. Né? Exatamente. Os acabamentos, quando a gente vai incorporar, escolher os acabamentos, a nossa vontade era que a pessoa que comprasse um Antares, ela olhasse para o apartamento e falasse, talvez eu não precise mudar muita coisa. Mesmo se tratando de um apartamento de 2,5 milhões, onde a pessoa com certeza vai contratar um arquiteto para fazer algumas modificações, mas o sentimento é que a entrega está completa. Né? A entrega da Antares é completa. Desde o rodapé embutido na entrega, desde uma pia de mármore esculpido, que é uma coisa que a gente sabe que o mercado não anda entregando, a gente voltou nesse movimento. Então, realmente, é diferente. Vamos falar de localização? Vamos. Eu falei que é setor marista, mas traz mais detalhes. Onde exatamente no setor marista fica o Palácio Murano? 147, né? Na quadra ali da Polícia Federal. Para quem quer se situar melhor no marista, tem a 146, que é a do Norte. Eu estou na rua de trás do Norte, na mesma quadra, poucos metros acima ali, na 147. O Palácio Murano, ele dá frente total nascente para o Clube dos Oficiais. Então, se você localizou ali o Clube dos Oficiais, ali a Boritec, a Polícia Federal ali no Marista, eu estou naquela quadra ali, aquela quadra de ouro. É bem em frente à Climip, né? Bem em frente à Climip. É bem conhecida aqui na cidade, a clínica de infectologia. Exatamente. Então, acho que é fácil do pessoal se identificar. Não, a localização é sensacional. E o que chamou a minha atenção é as plantas. Achei as plantas assim muito bem distribuídas. Você falou que é uma das marcas da incorporadora, mas me chamou muita atenção as possibilidades que a planta oferece. Né? Ela tem uma flexibilidade muito interessante. Queria que você explicasse tanto a metragem quanto essa distribuição interna do apartamento. Como eu sei que a sua audiência é bem técnica, eu vou tentar explicar de uma forma mais técnica por que essa planta é grandiosa assim. Para começar, todos os pilares dela são nas extremidades. Então eu não tenho nenhum pilar central, então eu não tenho recorte na planta. É uma planta que se eu quiser abrir tudo, eu posso abrir tudo. E eu coloquei 2 elevadores nas extremidades da torre também, né? Às vezes eu vejo as incorporações, os elevadores são centrais, e aí eu preciso colocar alguns pilares para poder ter a sustentação. No meu caso, como os elevadores são díspares, eles estão nas extremidades, eu tenho muita circulação, né? Isso nas penthouses, que depois eu vou falar para você, é uma coisa que em Goiânia é praticamente inédita. Eu sei de um ou outro empreendimento que tem assim, mas não é usual. Então, plantas onde os pilares são todos nas extremidades, eu não preciso ter uma sustentação no centro do apartamento, nas áreas centrais. O que eu tenho? Amplitude, ventilação, né? Aí, do ponto de vista técnico, a planta é muito superior. E aí a gente foi fazendo cálculos, qual seria o tamanho ideal para suítes, né? Eu tenho lá, tem um corretor que vende lá o nosso produto, que ele gravou um vídeo e falou assim,
o único com 2 suítes masters, porque eu tenho uma suíte muito grande, com muito armário. Então tudo isso é pensado. Qual que é a quantidade de armário que uma família precisa? Nós fizemos os estudos para saber. Então as minhas suítes, eu tenho 3 suítes com fartura de armários, mas é muito. Você esteve lá, você viu. Então a planta é para morar. Hoje, quando você faz um decorado, há uma preocupação, e essa preocupação é válida, que é de mostrar a amplitude do apartamento para que você entenda o potencial, né? Como a gente é um pouco fora da caixa, quer antagonizar, o meu decorado é para você olhar e falar, cara, aqui dá para mim morar mesmo. Eu tenho uma planta para morar. É um 210 metros que muito bem distribuído, né? Com área de serviço que atende, às vezes uma dispensa, ou 4 suítes com home office, porque a gente entende esse movimento de uma pessoa que mora num 4 suítes, de um cliente que deseja trabalhar dentro de casa, mas também precisa ter 4 suítes. Então eu tenho 4 suítes com home office. Então, essa opção mesmo é muito rara, né? Muito 4 raro. suítes mais um home office. 4 suítes com home office. É espetacular. Tem espaço, tem um espaço coringa dentro Tem um da espaço planta. coringa, que é dentro dessa planta, nós temos ali entre as áreas íntimas e a área comum, entre sala e as suítes, eu tenho um espaço onde eu posso transformar em closet, ou dispensa, ou esse home office aí. Nós gostaríamos que o cliente entrasse no apartamento, entendesse o potencial dele, mas não perdesse o ethos da escolha. E, cara, eu quero assim, assim para mim faz diferença. E hoje eu entrego assim. O corretor me pergunta, mas Gregório, é 3 ou 4 suítes? Eu falo, é 3 e 4 suítes. Mas eu tô quase entregando, você vai fazer 3 ou 4? Eu falei, sim. Em qualquer momento que ele querer escolher um 3 ou 4 suítes, eu entrego para ele 3 ou 4 suítes. Eu tenho um macete técnico aí, eu não vou revelar o segredo, mas eu consigo entregar 3 ou 4 suítes nessa mesma planta. Bacana. 210 metros quadrados, a planta tipo. A planta tipo. E as penthouse? 350 e 423 metros. São quantas? Eu tenho 6 penthouses, para oferecer eu só tenho 4. 2 já foram. 2 já foram, né? Nós colocamos à venda agora. Esse produto nós não fizemos lançamento. O pessoal não está sabendo muito do Palácio Murano, porque é uma das particularidades nossas, né? Você lembra antigamente quando as consultoras primeiro construíam, depois colocavam à venda? Ainda tem algumas que fazem isso, mas bem raro, né? É raro? É bem raro. Então, a Antares, ela gosta de trabalhar dessa forma, né? Constrói-se, coloca lá. Penthouse, que foi a sua pergunta. Penthouse de 350 metros, com piscina nascente. Penthouse de 423, com piscina poente. E eu ainda tenho as piscinas descobertas, que é a cereja do bolo. E essa penthouse, você lembra que eu falei dos elevadores? Uhum. Imagina que eu tenho 2 elevadores nas extremidades. É uma penthouse, uma laje inteira. Vamos fazer o exercício de imaginação aqui, Felipe. Eu tenho um elevador que entrega para a área social e um que entrega para a área íntima. O que que significa? Você já viu em Goiânia assim? Eu vi um empreendimento. Um empreendimento? Um só. O que significa para quem está assistindo aí? A pessoa, o médico, fez uma cirurgia, saiu tarde, está voltando para casa, mas ele sabe que a esposa está fazendo um petit comité com a sogra lá, e aí ele não quer entrar na porta principal da casa dele. Um elevador entrega ele para a área íntima, então ele sai próximo ao quarto, toma um banho, troca de roupa e depois ele vai para a sala. É uma conveniência rara, né? É muito raro, né? Ela não tá fácil de achar no mercado. Não tá? Então, isso é uma das coisas que a gente pensou. A gente fez um exercício. Por que as penthouses entregam 2 elevadores um do lado do outro? Qual que é o sentido, né? E aí nós fizemos esse exercício. A arquitetura vai e faz um projeto de elevadores assim. E aí nós temos essas penthouses que, para minha surpresa, é o que tem sido mais procurado no produto hoje. E mesmo o elevador saindo na área íntima, tem um hallzinho também, que tem dá uma privacidade, para não ser aquela coisa que alguém já chega ali e já está direto na sua área. Primeiro que os elevadores com biometria, com cartão, com senha, com facial, seguro, extremamente seguro, mas mesmo assim ele sai, tem um hall, e aí sim que ele vai para as áreas íntimas. Bacana. E a gente falou por alto aqui em relação aos acabamentos, mas eu acho que faz sentido a gente até citar alguns desses acabamentos faz que são diferenciais mesmo do Palácio Murano. Sim. Né? Eu vi aquela bancada na cozinha ali, tem um mármore diferente, são mármores italianos importados. Sim. O que
que mais que tem de diferencial além desse mármore? Buscando esse ethos do produto do Palazzo, né, a gente foi buscar ali acabamentos, né, de mármore italiano. Então, na verdade, eu tenho o Calacata Matarazzo, que é uma pedra belíssima, italiana mesmo, que é naquelas suítes. Em todas as suítes eu entrego um Calacata Matarazzo esculpido, né? Belíssimo. Nas suítes Master, Senhor e Senhora. E eu tenho uma pedra também muito bonita, que é um acabamento escolhido a dedo, que é o Taj Mahal, uma pedra que vai ficar para as áreas, a cozinha, as áreas molhadas. Essa pedra também é belíssima, né? Isso daí quando a pessoa chega no apartamento, ela já vê esse diferencial desse acabamento escolhido. E é o padrão. É o padrão. Eu vou entregar em todas as unidades assim, como se fosse carro, a entrega de fábrica, né? Sem contar o piso, que é um Portinari 1,20 por 1,20 da última coleção agora, escolhida a dedo também. Detalhes técnicos, como rodapé embutido em todo o apartamento, é uma coisa que nós estamos entregando também. As esquadrias também. Esquadrias de altíssima qualidade, peitoril. Permite uma ventilação muito boa, né? O apartamento, só vendo mesmo para saber, eu consigo abrir ele. Outra coisa que chamou minha atenção lá foi a questão da climatização. Vocês também fizeram um trabalho bem específico, uma laje técnica grande. Então, isso que tá. O que é uma coisa que eu achava um absurdo no mercado? Era uma laje técnica onde a pessoa precisava entrar no apartamento, pular uma sacada e ter acesso à laje técnica. A nossa laje técnica, ela é de fora do apartamento. Ela tem uma porta para a pessoa entrar na laje técnica e fazer a manutenção. É uma laje técnica muito grande, muito generosa, uma laje técnica generosa. E aí eu tenho uma rede frigorígena que vai permitir que a pessoa coloque cassete tanto na suíte quanto na sala. E aí, se o arquiteto for muito criativo, ele vai fazer um rebaixamento de gesso e vai pôr cremalheira, que vai ficar muito bonito. E a minha rede frigorígena permite isso, porque a laje técnica cabe equipamentos. Hoje, não sei se você sabe, mas tem equipamentos de ar-condicionado que eu consigo fazer o controle das temperaturas diferente em cada ambiente, né? E aí a nossa laje técnica já foi pensando nisso. Hoje a pessoa quer conforto acima de qualquer coisa e isso eu tenho lá para entregar. Muito bom. E tem o decorado na torre, né? Para quem quiser conhecer o decorado no Palazzo Murano, já está lá na torre mesmo, no próprio local, na rua 147. Como comercial, nós fizemos o quê? Colocamos um decorado na torre, belíssimo, decorado até do Gabriel Xavier. Um abraço, Gabriel, um arquiteto muito talentoso aqui de Goiânia. E nós fizemos um apartamento modelo do lado. Então hoje o cliente ele chega, vê o potencial e vê o que é entregue. Isso os corretores têm me dito que é assim, um ponto muito crucial para fazer a venda. Porque ele chega e fala, olha, isso é um apartamento, se bem que o decorado é basicamente aquilo que eu vou entregar também. Os acabamentos do decorado são os acabamentos, em sua maioria, do que eu entrego. Do modelo. Exatamente, mas o modelo a pessoa vê o apartamento amplo e vê exatamente o que está sendo construído, né? Uhum. E a entrega do Palazzo Murano para quando? Ano que vem, daqui 12 meses, novembro de 2026, nós vamos estar entregando o Palazzo Murano, tá? E já está num estágio bem avançado, né? Eu estive lá, você já vê que as lajes já subiram todas. Todas as lajes. Já fez reboco em boa parte também na torre. A torre está lindíssima. Nós temos assim muito esmero na obra. Nós construímos, nós incorporamos e construímos. Então a Antares tem esse ethos da empresa que é construtora também. A gente não abre mão. Por quê, Felipe? Quem constrói mesmo tem a liberdade de tomar decisões nos momentos chaves do produto e isso beneficia o cliente. Depois, até se a gente for falar sobre como é que a gente constrói, eu quero explicar como é que isso influencia. Mas a torre está pronta, né? Nós tiramos a forma da última laje agora, da caixa d'água, e a torre está pronta. Nós vamos começar agora a instalação dos elevadores e daqui a um ano nós entregamos essa beleza toda para o cliente que comprar o Palazzo Murano. Você falou sobre isso, eu já ia te perguntar de toda forma, por que a Antares tem essa estratégia, então, de ela constrói o prédio primeiro para depois colocar à venda? Por que vocês têm essa medida? Não sei se você percebeu, mas assim, a Antares ela tem uma preocupação de olhar para o mercado e tentar entender o que o mercado está fazendo que pode ser melhorado. Isso com muita humildade, Felipe, a gente fala, não é um comportamento arrogante nosso, é só falar, olha, por que o mercado está dessa forma e o que foi feito? E como tem muita consultora, e Goiânia é uma escola,
Goiânia é uma escola imobiliária, se há de concordar comigo. Nós temos aqui, por exemplo, a MyBroker do Ronaldo, que é essa empresa imobiliária avassaladora que começa aqui porque Goiânia é essa escola. E o que a gente percebeu, construir com recurso próprio hoje é a única coisa que nos dá liberdade para fazer o que é melhor para o cliente. Quando eu coloco um fundo ou um banco ali, eu divido decisões com esse fundo e com esse banco. E geralmente essas decisões passam pelo único olhar que é o olhar monetário. E se eu construo com o meu dinheiro, com o meu bolso, eu posso arcar com decisões que vão privilegiar o cliente, como, por exemplo, entregar Calacata Matarazzo num produto desse nível. Ou fazer os rodapés da nossa forma. O nosso dinheiro, é a nossa liberdade de escolha. Isso vai refletir para o cliente. Eu costumo falar para os meninos que vendem meu produto. Olha, vocês podem vender tranquilamente Antares, porque a Antares não vai errar, ela não pode errar. É o primeiro produto dela aqui em Goiânia, então nós trouxemos toda essa bagagem de 40 anos para fazer algo realmente, sim, extremamente sólido. Então eu estou fazendo as coisas no esmero, escolhendo a dedo, né? E como é o nosso cartão de visita, e é feito com o nosso dinheiro, recurso próprio, que é a sua pergunta, a gente vai sempre tomar aquela decisão que vai privilegiar quem nos confia essa primeira compra, o nosso primeiro cliente aqui. E isso faz sentido também em relação à flexibilidade para planos de pagamento, né? Porque você tem diferentes alternativas que você consegue oferecer para o cliente. Quando você tem um banco, você tem que fazer o desligamento em algum momento. Quando você tem um investidor, você também precisa fazer com que esse investidor receba o que ele investiu de volta. Quando é só você arcando com a despesa, você tem mais flexibilidade. A construtora, ela tem que construir. A construtora é construtora, né? Não é banco. Então, logicamente, a gente tem que privilegiar, a gente tem que, na verdade, colocar foco naquilo que a gente está fazendo, que é construção. E nesse ponto, fazer com recurso próprio, que é o nosso caso lá, né? A gente tem, se eu não me engano, agora 45 milhões de investidos lá na torre, recurso próprio, sem fundo, nosso dinheiro ali, que é para o cliente olhar, até mesmo uma estratégia comercial, assim, abrindo aqui, que quando o goiano vai comprar, o goiano quer pegar. O goiano gosta de pegar e falar assim, né? E como eu estou vindo de fora, Felipe, nada melhor do que eu mostrasse, olha, você está comprando, está pronto. Eu entrego ano que vem. E tem o fluxo de pagamento, que o corretor que quer vender um lançamento. 36 meses, vamos supor, que é o fluxo natural aí de um lançamento. Hoje lá na Antares, por fazer com recurso próprio, por não ter amarras, eu consigo dar prazo para esse cliente que quer comprar de mim, mas quer pagar como se fosse um lançamento imobiliário. Então eu tenho um fluxo, ele recebe o apartamento daqui a um ano, mas ele ainda tem aí mais uma carência de 1 ano e meio para realizar o pagamento para a consultora. Você consegue entregar a posse e ainda ir recebendo o pagamento desse Exatamente. cliente. E no final também, depois que o prédio for entregue, ele ainda pode financiar. Ele pode faz financiar. um fluxo e ainda fica pagando um pró-soluto pós-financiamento. Exatamente. Esse é o que eu chamo lá de plano equilíbrio. Plano equilíbrio, ele como eu tenho uma oferta no mercado, eu possibilito para o corretor trazer aquele cliente que quer comprar agora e quer mudar e que ele não quer descapitalizar ou que ele quer pagar, fazer um negócio bom. Então ele paga enquanto eu estou fazendo pré-chaves normal, 18 meses ou 17, como for a minha tabela, e depois ele tem mais 18 meses para pagar direto com a construtora. Seria um pró-soluto, né? Mas ele recebe o apartamento e ele financia aquele saldo devedor. Hoje eu estou com 30/70, né? A Caixa também agora mudou as regras. Eu vou vir aqui já falar de antemão. Nós vamos vir com o plano da Caixa aí de captação de só 20%. Com 20%, com 20% você compra um imóvel para mudar ano que vem e o restante você financia. Bacana. Essa é uma das vantagens de negociar com a gente. Quais outros planos de pagamento que vocês têm? Bom, nosso produto, nossas pesquisas, o que a gente andou realizando, vendo, ele é um produto muito bem colocado para o produtor rural. O produtor rural gosta de comprar desse tipo de construtora que somos, da Antares. A Antares suíta bem, né, com o produtor rural. Então tem um plano soja. Como é que é? Cliente que é agroprodutor, produtor rural, ele comprova essa atividade dele com a gente faz uma captação mínima ali, um sinal de negócio, e ele vai escolher as datas que ele quer pagar. A safra dele, vamos supor que é fevereiro. Ele paga em fevereiro, depois ele paga um pouco na safrinha,
paga um pouco na entrega das chaves, depois ele tem mais 1 ano e meio, ou seja, mais uma outra safra, para ele quitar o apartamento com a gente, tá? Então, assim, como se diz, traz para a mesa que eu não perco negócio, não. Tá bem flexível Tá? mesmo, né? Tá, sem dúvida. Porque a Selic é 15%, Felipe, a gente tem que ser criativo, né? O produto, ele é maravilhoso, mas a gente entende também que esse cliente do alto padrão, ele sabe fazer conta. Sabe. E, por exemplo, ele sabe tanto fazer conta que os meus índices lá, hoje eu estou cobrando no Prosoluto, geralmente o mercado é IPCA mais 1, é uma taxa pré-fixada. Eu tenho lá INCC mais CDI. Se a Selic cair, a minha prestação cai. Até isso eu estou preocupado com o meu cliente. Olha, existe uma promessa que a Selic vai cair. Então você compra aqui de mim, se a Selic cair, que vai cair, a sua prestação também cai. É melhor do que comprar num pré-fixado que é IPCA mais 1. Sim, você concorda? Concordo. Fica de acordo com que a economia como um todo está trabalhando. Né? Exato. E esse conceito de entrega completa, o que isso significa? Entrega completa, né? A gente estava até brincando que o slogan lá da Antares é entrega que resiste ao tempo. Que resiste ao tempo. Entrega que resiste ao tempo. A entrega completa é a nossa vontade como incorporador de criar uma marca, uma experiência de marca, não no subjetivo. Eu acho que o que eu vou falar aqui, o corretor vai entender o que eu estou dizendo. Hoje as marcas, elas trabalham muito o subjetivo do empreendimento, né? Tudo que está em volta daquilo que se é comprado. Eu, como marqueteiro, eu vou falar que isso é correto. Isso é muito correto, isso é ótimo. Só que na Antares, eu prefiro que a entrega seja a complexidade do apartamento. Eu gostaria que o cliente comprasse Antares, eu estou oferecendo isso no mercado, que ele entrasse para um produto meu e falasse assim, eu fiz a melhor compra do ponto de vista de planta e de acabamento e de pós-venda. Eu falei para você que a gente não pode errar. Então, pós-venda que tem infiltração, você sabe como é que é, né? Infiltração. Gente, a Antares tem 40 anos que está fazendo isso. Zero de problema. Se você entrar aí para ver na justiça se eu tenho algum processo de cliente que me colocou para ver se alguma coisa ficou para trás, pode procurar, não tem, eu desafio. Então, assim, o nosso pós-venda, a preocupação com a entrega, como é que vai ser feito esse apartamento, o acabamento, quem vai fazer o acabamento, isso tudo que a gente sentiu que o mercado havia negligenciado, até mesmo pelo fluxo, lança, vende, lança, vende, lança, vende. Eu só tenho uma obra, e essa minha obra eu posso cuidar com carinho dela. Então é isso que eu chamo de entrega completa. E como que estão os planos da Antares para os próximos anos? A gente entendendo que o Palácio Murano é um cartão de visita. Cartão de visita. Vocês vão entregar ele no ano que vem. As pessoas vão conseguir ver a realidade do que a Antares entrega. Exatamente. E o que vem depois disso? Não vai ser só o Palácio Murano também, não. Não vai, não. Tem outros empreendimentos previstos. Sim, nós temos planos audaciosos para Goiânia, né? Em se falando assim de VGV, até 2030, não sei nem se eu posso falar isso, eu vou tomar uma bronca lá, mas algo assim na casa de meio bi de VGV, né? Produtos sempre muito bem pensados, né? Nós estamos vendo aí um movimento do mercado dos ultracompactos, parece que Goiânia está virando essa megalópolis mesmo, das pessoas que estão morando sozinhas, né? Então nós temos estudos, estamos vendo áreas, passando por vários projetos, mas sempre com a mesma identidade. Planta, preço e localização. Isso é o que a gente quer fazer aqui em Goiânia. Já tem outras áreas adquiridas? Aí eu não posso falar, né? Não? Aí eu não posso. É segredo? É segredo. Mas a Antares vai ter outros empreendimentos em Goiânia? Sim, a Antares vai ter outros Isso é certo. Isso é certo. Isso aí, com toda certeza, nós vamos lançar até 2030 bastante coisa. Bacana. Algum assunto que eu não te perguntei que você gostaria de aproveitar aqui para falar, para fazer um convite? Fica à vontade. Bom, eu quero convidar os corretores de mercado a irem conhecer o meu produto, tá? Eu falei de uma construtora aqui que é nova em Goiânia, mas que já tem uma estrada no Brasil, né? Nós temos empreendimentos em Porto Velho, nós temos empreendimentos em Brasília. E chamar esses corretores para ir lá conhecer o Palácio Murano, ver essa nova forma de vender empreendimento imobiliário, que os goianos estão tão acostumados com o jeito meio
quadrado, né? Vamos lá ver o que o pessoal de fora está fazendo. Mas com muito respeito à cidade, com muito respeito ao público daqui. E não sei se você sabe, Felipe, mas o produto Palácio Murano, ele, desde quando a gente pega a gestão dele, com marketing, com comercial, tudo que o corretor foi trazendo, a gente foi melhorando. O corretor entrava lá, viu o decorado e falava assim, nossa, isso aqui precisa melhorar. Um amigo seu, eu levei lá, o Lucas Marques, corretor famoso aqui da cidade, amigo meu, nós damos plantão junto. Eu levei lá, o Lucas falou, olha, Greg, isso aqui. Eu voltei lá na técnica e falei, gente, ó, o consumidor, o cliente goiano quer isso. Então nós vamos fazer. O goiano quer isso, quer ser o melhor. Qual que é o melhor? Os nossos dois diretores lá, os nossos proprietários, o senhor Salles e o senhor Gomes lá, eles sentam para falar do produto e os olhos deles brilham e falam, olha, eu quero entregar o melhor, Gregório. O que o goiano quer? O goiano quer receber isso aqui, dessa forma. Então, acho que você perguntou tudo, mas eu queria que isso ficasse muito claro para quem está assistindo a gente, né? Que é só o começo de uma história muito bacana nessa cidade, que é a minha cidade, e chamar os corretores para ir conhecer o meu produto. É importante isso que você falou, porque ao longo dos anos nós tivemos incorporadoras de fora que vieram para Goiânia e não permaneceram no mercado, porque elas queriam trazer o jeito delas de fazer o imóvel e o goiano que tinha que aceitar. E aí nisso... A Antares fez o oposto, né? O que o goiano quer? É isso aqui? Então vamos fazer o que o goiano quer. Você matou a charada. Nós viemos ouvir o mercado. O que o goiano quer? Do que jeito que o goiano gosta? E aí a gente está aberto a fazer dessa forma, né? Com muito respeito a esse mercado. Apesar de ser de fora, hoje, cada dia que passa, a gente é mais goianinho. E o que importa, na verdade, é você tem que atender o interesse de quem vai comprar e não o seu interesse ser imposto pelas pessoas. Né? Exatamente. Faz diferença. Gregório, obrigado pelos presentes, obrigado pela visita aqui na Ultimob. Prazer foi meu. Foi legal a gente poder contar um pouco mais sobre Antares. Fica o convite para todo mundo ir conhecer o Palácio Murano. Eu já fui, achei especial. Dá para você fazer aquele vídeo muito legal para fazer campanha. Decorado tá bonito? Decorado tá belíssimo. Essa flexibilidade ali da área social com a área íntima, você pode ter 3 suítes, você pode ter 3 suítes com closets bem expressivos, ou você pode ter o home office, você pode fazer uma brinquedoteca para quem tem essa demanda naquele espaço. As plantas ficaram realmente muito legais, vale a pena conhecer. E tem essa flexibilidade, a gente às vezes esbarra nisso, né? Você tem um empreendimento que entrega breve, em 1 ano, sim, mas você tem fluxo para esse empreendimento ainda. Não perco o negócio, não. Às vezes a gente quer atender o nosso cliente, mas ele precisa de mais fluxo. E o empreendimento já está perto de entregar, não encaixa. No Palácio Murano isso é possível. Então fica esse convite aí para que todo mundo possa conhecer e ofertar, porque eu tenho certeza que o cliente que comparar plantas, ele vai achar uma excelente opção. Ele vai ficar balançado. Eu sei que tem uns lançamentos agora que podem competir conosco do ponto de vista de metragem, de projeto, enfim, mas o que eu gostaria de frisar é o seguinte, o corretor que quer realmente fazer uma venda onde o cliente é a prioridade, não é aquele corretor que está ali só pensando na comissão, o corretor que realmente quer atender o cliente, entregar o melhor, segundo a necessidade dele, e fazer uma carteira, porque não tem nada mais poderoso do que um cliente satisfeito. Uhum. Ele te indica, ele vai falar de você pro resto da vida, ele vai ficar satisfeito com aquela compra. Então não deixe de levar o seu cliente lá no meu produto Palácio Murano, porque nós temos coisas que foram negligenciadas e que nós estamos entregando. Tá? Isso aí é fácil de ver, é só ir lá para conhecer. Bacana. Quem quiser ir conhecer, então, só falar com o próprio Gregório aqui, agendar para ir lá conhecer o decorado, e fica o convite para que vocês possam ir, tenho certeza que vocês vão gostar. Em breve a gente volta com mais uma entrevista especial aqui na Ultimob.